Fala, galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos mais um reactzinho, história de gamers aqui, né? Então vamos aí, história de Silent Hill 3, do canal do Sandman. Já reagi a parte 1 e 2, vou deixar a parte 1 aqui no cardzinho pra vocês, belezinha? E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra tá dando aquela forcinha pro crescimento. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias. Dá aquele bom e velho like. E agora você também pode ajudar aqui o crescimento, pode ajudar a Milusca Chan se tornando um membro. Então, com apenas R$3 você já pode se tornar um membro top aí, belezinha? E senta que lá vem história. Vamos que vamos pro nosso Fala aí, galera ligada de no meu hoje. canal do YouTube, Sandman aqui, e hoje retornando com a saudosa e aclamada franquia Silent Hill pro quadro Por Dentro da História. Curiosamente, essa foi a franquia que me motivou a criar esse quadro, e por isso eu dou muita atenção e o máximo de importância a cada detalhe dela aqui no canal. Aqui eu vou falar de toda a história, detalhe por detalhe, falando dos finais, curiosidades, inimigos, tudo em um único vídeo. E se você quer jogar o jogo e não sabe onde, na data desse vídeo, Silent Hill 3 está disponível para PlayStation 2, PC, isso na versão original, e PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series, através da HD Collection e da retrocompatibilidade. Quem está chegando de paraquedas agora e não conhece o canal, aqui em cima está passando uma playlist de vídeos que eu fiz sobre essa franquia. Inclusive, gente, o link dos vídeos originais sempre se encontra na descrição dos meus videozinhos, tá bom? Caso você tenha interesse em assistir outras histórias do Sandman, relacionados à cidade. Pode Na descrição desse vídeo tem link para diversas coisas interessantes envolvendo todo esse universo Silent Hill, livros, HQs, jogos, camisas, o que vocês imaginarem. Eu não conheço a história do 3, eu mal conheço a história do 1 também. E um último aviso, deixa o like para fortalecer. Isso é bom não só para mim, como para vocês também, que vão receber conteúdos parecidos com esse de outros criadores aqui no YouTube. Aproveita também e me segue nas redes sociais, que estão todas linkadas no comentário fixado aí embaixo. Sem mais demora, bora lá para mais um Por Dentro da História. Em Silent Hill opera um grande culto denominado de A Ordem, e esse culto adora uma divindade conhecida apenas como Deus, que não tem nada a ver com o Deus cristão. Segundo as escrituras sagradas desse culto, foi a humanidade que deu origem a esse Deus. No início dos tempos, todos os humanos eram imortais, não havia tempo e toda a humanidade estava fadada a sofrer eternamente. Foi então que um homem e uma mulher pediram por salvação e por todo o fim do sofrimento. Ele ofereceu uma serpente ao sol e a mulher ofereceu uma folha de junco. Esses pedidos deram origem ao Deus da Ordem, e a primeira coisa que o Deus ou a deusa, já que ela é representada como uma mulher, fez foi criar o tempo. Além disso, retirou a imortalidade dos humanos para que eles pudessem valorizar mais as suas vidas, trouxe alegria para as pessoas, criou anjos para indicarem o caminho do paraíso, e após gastar todo o seu poder, essa deusa teve um esgotamento físico e acabou morrendo. Só que antes de morrer, ela prometeu que voltaria, dando esperança para todo mundo. Com base nesse mito, a grande parte dos membros da Ordem acreditavam que eles só poderiam trazer de volta essa deusa se eles replicassem as condições iniciais da sua criação, ou seja, a humanidade deveria estar mergulhada no caos e no sofrimento. Como é muito comum, a religião da Ordem sofreu influências externas de outras religiões, e em algum momento da história chegou-se à conclusão de que para o Deus da Ordem retornar, ele precisaria ser gerado por uma sacerdotisa. Ela deveria sentir muita dor e muito ódio, e esses sentimentos alimentariam esse Deus. Dahlia Gillespie, uma mulher que fazia parte do alto escalão da Ordem, indicou a sua filha, Alessa Gillespie, para gerar o embrião divino. Ela foi muito maltratada na infância, inclusive teve seu corpo praticamente carbonizado. Isso Quem aparece descobre os tentáculos dessa ordem dentro de Silent Hill é o caminhoneiro Travis Grady, que passava pela cidade na época. Ele consegue até certo ponto atrapalhar os planos da Ordem, e a Alessa divide a sua alma em duas partes, deixando-a na estrada e posteriormente sendo encontrada por Harry Mason e sua esposa. 7 anos após isso, a criança, que agora era chamada de Cheryl, retorna a Silent Hill na companhia do seu pai e, após um acidente de carro, ela é atraída pelo sofrimento de sua outra metade e sai do carro se perdendo de Harry e seu pai. Ela explora a cidade inteira, que agora está infestada de monstros, e vai descobrindo tudo relacionado ao culto até chegar em uma batalha final com o demônio chamado de Incubus. Harry vence, mas não consegue pegar sua filha. Alessa entrega a ele um bebê que teria a essência de Cheryl e Alessa, tudo isso dentro do mesmo corpo, e é aberto um portal e Harry vai embora junto da criança. Harry cria a criança novamente e a batiza de Cheryl, como era o nome que ele tinha dado originalmente à sua filha.
Um episódio acontecido durante a infância dela fez com que ele adotasse algumas medidas de segurança. O culto de Silent Hill sempre esteve à procura dela e em algum momento mandaram um homem sequestrá-la e Harry Mason acabou matando esse homem e no seu julgamento ele acabou sendo inocentado por ter sido considerado que ele agiu em legítima defesa. O fato de Cheryl estar sempre exposta fez com que ele fosse obrigado a se mudar e para protegê-la ele alterou seu nome para Heather e tingiu seu cabelo de loiro, tudo isso para evitar que ela fosse encontrada. Harry tinha uma grande preocupação com sua filha e por isso ele escondeu dela todas essas informações. Nos períodos de 17 anos após Harry ter levado Cheryl de Silent Hill, o culto parecia estar menos influente, com Dahlia morta e como não tinha mais conhecimento do paradeiro de Cheryl, a ordem não tinha mais tanta influência até que duas pessoas resolveram resgatar o culto novamente. Sempre, Eram né? eles Vincent Smith e Claudia Wolfe. Vincent era responsável por angariar recursos para reerguer a ordem e Cláudia era uma alta sacerdotisa dentro da ordem. Cláudia era amiga de infância de Alessa e, assim como Alessa, tinha pais fanáticos que a obrigavam a seguir os dogmas do culto. O pai de Cláudia era um homem chamado Leonard e ele possuía um alto posto dentro da ordem e por isso era muito abusivo com sua filha, chegando a agredi-la tanto verbalmente quanto fisicamente. Ele era tão fanático que até mesmo os membros da ordem viam nele alguém desequilibrado e destituíram ele do cargo e ele acabou sendo internado em um sanatório. Cláudia acreditava que o Deus da ordem só poderia vir através do sofrimento. Ela entendia que somente um Deus nascido do ódio e da dor teria empatia com os humanos. Ela acreditava que a alegria deixava as pessoas egoístas. Tentando trazer o Deus após a tentativa fracassada da ordem 17 anos atrás, Cláudia contrata um detetive chamado Douglas Cartland para encontrar Heather. Tudo parecia ter se acalmado, Heather agora é uma jovem de 17 anos, vivia sua vida normalmente até que um dia, ao ir ao shopping, ela acabou adormecendo e tendo um pesadelo com Silent Hill. No sonho ela se via em um parque de diversões macabro, com dezenas de monstros ao seu encalço e ao fugir de todos, ela chega em uma montanha-russa, mas acaba sendo atropelada e aparentemente morrendo nesse pesadelo, o que faz ela acordar. Ela sai da cafeteria e depois de conversar pelo telefone com seu pai, ela acaba sendo perseguida por um homem desconhecido. Esse homem é Douglas, o detetive contratado por Cláudia para encontrar Heather. Douglas pede que ela converse com ele, ele diz que foi contratado para encontrá-la e Heather, que já havia sido instruída por seu pai a não conversar com estranhos, o ignora e ameaça gritar diante da insistência de Douglas. Ela entra pelo banheiro e consegue achar uma saída pela janela. Só que o shopping que ela está agora parece estar totalmente deserto, habitado somente por criaturas iguais às que ela viu no seu sonho. À medida que ela tenta encontrar uma saída do lugar, ela se encontra com Cláudia. É dito que os monstros presentes no lugar vieram para testemunhar o início da chegada do paraíso na Terra e que Heather seria a responsável por trazer esse paraíso. Depois de uma breve conversa entre as duas, Heather tem uma forte dor de cabeça e desmaia. Ao despertar, ela continua enfrentando dezenas de criaturas, presenciando mudanças de mundo como se fossem parte de um pesadelo, até que ao derrotar um verme gigante, o mundo parece voltar ao normal e ela reencontra Douglas. Ao que parece, não era somente Heather que estava vendo todos aqueles monstros. Douglas também estava vivenciando o mesmo que ela e parecia estar tão confuso quanto. Apesar disso, Heather acha que ele tem alguma ligação com Cláudia e resolve o ignorar e seguir em direção ao metrô para sua casa. A breve sensação de normalidade que ela havia presenciado há pouco tempo acaba se encerrando ao chegar na estação de metrô. Ela continua encontrando os monstros por onde quer que ela passe e o caminho até sua casa faz ela ter que passar pelo metrô, pelos esgotos da cidade e até um prédio comercial. O caminho pelo prédio a levaria diretamente para sua casa, mas o caminho está bloqueado por uma criatura que, apesar de não atacá-la diretamente, impede a sua saída. Nesse lugar, ela continua transitando entre mundos involuntariamente. Durante essa exploração, ela encontra o Vincent, que dá detalhes do passado dela. Ele nega estar mancomunado com Cláudia, dizendo que ela sofreu uma lavagem cerebral feita pela mãe de Heather. Ao ver que ela não sabe do que ele estava falando, Vincent conclui que Harry não contou sobre o passado de Heather a ela. Heather acha Vincent muito suspeito e imagina que, apesar dele dizer o contrário, ele está sim de alguma forma ligado também a Cláudia. Ela continua buscando uma forma de sair do lugar e acaba encontrando pedaços de um livro contendo um conto muito semelhante à situação que ela estava passando agora. O conto faz menção a um reino onde cidadãos da cidade ficaram presos dentro da própria cidade, pois um monstro surgiu bloqueando a saída e esse monstro devorava todos que tentassem passar. O rei sem opções enviou uma sacerdotisa para resolver o problema, ela tentou resolver na base do diálogo e acabou sendo morta pela criatura. Por alguma benevolência divina, a sacerdotisa retornou à vida e voltou para confrontar a criatura. Dessa vez ela citou um encantamento em latim que dizia Tu fui ego eris. O que você é, eu era.
Nessa hora, o monstro do conto solta um grito e desaparece. Ao ler o conto e citar a frase em voz alta, a mesma coisa acontece com Heather e o monstro que bloqueava a passagem desaparece. Finalmente, o caminho até sua casa estava livre, só que chegando até lá, ela tem uma surpresa. Harry Mason havia sido assassinado. Ele estava sentado em sua cadeira, envolto no seu próprio sangue. Deus. Depois de lamentar a morte do seu pai, ela segue a mancha de sangue que leva até o topo do seu apartamento. Poxa. Lá ela encontra a Cláudia, que assume a autoria da morte de Harry. Ela ordenou uma criatura chamada de Missionário a matar Harry, e o motivo que fez com que ela ordenasse a morte do pai de Heather era fazer com que ela sentisse bastante ódio e também por se vingar pelo que ele fez à Ordem há 17 anos atrás. Ela continua dizendo que Heather dará a luz ao Deus que trará o paraíso e finaliza dizendo que a jornada de Heather começará em Silent Hill. Heather enfrenta o assassino do seu pai e o mata. Retornando ao seu apartamento, ela encontra Douglas e manda que ele vá embora, pois se ele não a tivesse encontrado, jamais isso teria acontecido. Ela presta os últimos ritos ao seu pai e Douglas se coloca à disposição para levá-la a Silent Hill para pelo menos tentar se redimir por tê-la encontrado. No trajeto até a cidade, Heather, ao ler o diário do seu pai, começa a lembrar do que aconteceu anos atrás. Lembrar de toda a história envolvendo a Alessa e o culto, de como a Alessa foi sacrificada para trazer o Deus ao mundo, de como ela sofria bullying na escola por seus amigos, que a chamavam de bruxa, e como ela morreu trazendo Deus a esse mundo. Lembra, inclusive, que antes de morrer, a Alessa entregou ainda bebê a Harry. Ao chegar na cidade, ela é orientada a ir ao hospital, enquanto Douglas iria pesquisar a casa de Leonard Wolf, o pai de Cláudia. Lembram que eu falei que o Leonard havia sido internado no sanatório? Ah, sim. É lá que ele tem o primeiro contato com Heather através de um telefone público. Leonard demonstra ser contrário às ideias de Cláudia e por isso ele diz que pode ajudar a pará-la. Ele dá a sua localização, mas o acesso não parece ser tão simples. Durante o período em que esteve nesse sanatório, além de ver monstros o tempo inteiro, Heather presencia mais coisas bizarras e fica sabendo mais sobre alguns pacientes, como por exemplo Stanley Coleman, um homem que tinha uma paixão obsessiva por Heather. Ela encontra diversas notas dele onde ele demonstra sua obsessão, tanto é que essas notas estão sempre acompanhadas de uma boneca que Heather costumava brincar na infância. Stanley talvez seja a representação do medo que Heather tinha dos Stalkers. Não se sabe ao certo quem é esse cara, mas em uma ligação misteriosa que ela recebe, um homem menciona que Stanley está no subsolo e seu novo número é o 7, possivelmente indicando que Stanley está morto e o seu corpo estava presente no necrotério, marcado pelo número 7. Por falar nessa ligação, ela é feita através de outro telefone público e essa voz misteriosa, além de mencionar Stanley, parabeniza Heather pelos seus 31 anos, depois parabeniza pelos seus 24 anos. Por que 31 anos? Porque a Alessa tinha 14 anos nos eventos do Silent Hill 1 e 17 anos de Heather, então somados dá 31 anos. E por que 24 anos? Porque a idade de Cheryl, ao desaparecer, foi aos 7 anos, mais os 17 dela atualmente. Heather encontra Leonard, uma criatura agora deturpada e que queria parar Cláudia, não porque achava que ela exagerava nos seus métodos, e sim porque ele acreditava que o paraíso da Ordem deveria estar restrito somente àqueles que acreditavam nele. Ao ver que não havia nenhum tipo de concordância de ideias, Leonard a ataca e ao morrer ele deixa cair um selo que poderia ser usado contra Cláudia, o selo de Metatron. Ao explorar toda a cidade em busca de Cláudia, Heather se vê no mesmo parque de diversão do seu pesadelo. Ela encontra Douglas, que havia sido ferido por Cláudia, e aqui ele conta um pouco do seu passado, dizendo que ela lembra muito o seu falecido filho, informando que seu filho faleceu quando foi baleado tentando assaltar um banco. Ela deixa ele descansando no lugar e depois da conversa ela encontra a memória de Alessa, um resquício da vontade de Alessa que queria acabar com todos os planos da Ordem e talvez se Heather morresse, isso eliminaria os planos da Ordem, por isso há esse confronto entre as duas. Após o embate, Cláudia revela que o Deus da Ordem está crescendo dentro do ventre de Heather e enquanto ela agoniza no chão, Cláudia vai embora. Após se recompor, ela encontra Vincent, que dá uma declaração no mínimo estranha. Ele diz que Heather é a pior pessoa naquele lugar, pois ela adora ouvir os seus inimigos gritarem e sangrarem. Ao retrucar que eles são apenas monstros, ele questiona se eles parecem monstros para ela, induzindo que talvez ela possa estar matando pessoas em vez de monstros. Depois dessa conversa, ela encontra Cláudia junto de Vincent, ambos discordavam e Cláudia acaba matando Vincent por considerar ele um herege. Ao presenciar a cena, Heather começa a ter contrações como se fosse dar à luz aquele momento. Entretanto, ela lembra de um pingente que o seu pai lhe deu anos atrás, dizendo para que ela nunca o tirasse. Dentro desse pingente estava contida uma substância nociva a esse deus, a substância conhecida como Aglaofotis.
ela engole a substância e vomita o feto do deus. Ao presenciar a cena, Cláudia corre desesperadamente e engole o feto, fazendo com que ela mesma tenha a sua concepção imperfeita, mas ainda assim suficiente para que ele possa nascer. Valtiel, um dos anjos que fazem parte dessa ordem, aparece e cobre o rosto do deus, que tem a aparência de Alessa. O confronto final começa e Heather consegue vencer a luta. Ela se encontra com Douglas e ambos partem dali, encerrando assim a sua jornada de vingança e redenção. Misericórdia! Heather, is it really over? Not yet. You're still alive. Eita porra, ela vai matar ele. Heather, what Heather? Just a joke. Tá doida, bichinha. You've got terrible I'm taste. sorry. Heather, did You you... don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. Como de praxe nos jogos da série Silent Hill 3 também traz alguns finais alternativos, lembrando que em função de uma referência feita no Homecoming, ficou estabelecido que o final canônico foi o que eu mostrei agora há pouco durante a história, que é aquele onde o Douglas e a Heather sobrevivem, e os demais finais são Possessed, que é o final que é obtido quando atendido certos requisitos, como matar um grande número de inimigos e perdoar o confessor na cena do confessionário. Aqui Heather está parada diante do corpo de Douglas, que ao que tudo indica foi morto por ela, já que a sua mão está com uma faca completamente ensanguentada. A mesma faca que ela aparece usando no sonho lá no começo do jogo. E segundo alguns teóricos do jogo, esse final faz referência à fala de Cláudia, que diz que Heather traria o paraíso com suas mãos manchadas de sangue. Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise, with blood-stained hands. Final UFO ou Revenge. Como padrão, sempre tem o final galhofa conhecido como final UFO. Aqui continua os eventos do jogo anterior, onde o James no Silent Hill 2 havia sido sequestrado por Harry e um alienígena. Em Silent Hill 3, Heather volta para casa e encontra seu pai vivo e tomando chá na companhia de James e de um alienígena. Ela conta ao seu pai o que aconteceu a ela em Silent Hill. Ele pratica algum tipo de luta com James, jurando que irá se vingar da cidade de Silent Hill pelo que fizeram a sua filha. Em seguida é mostrada a cidade sendo destruída por uma invasão alienígena. E o outro final, entre aspas, que em determinados momentos mostra quando a Heather morre durante o jogo, é uma mini cena do Valtiel carregando o corpo dela. É uma cena curta, mas o suficiente para que alguns fãs especulem que esse também possa ser um final alternativo, significando que essa cena do Valtiel carregando o corpo da Heather seria uma ressurreição para que ela continuasse na jornada de dar a luz ao Deus da Ordem, justificando assim ela voltar após a morte. Silent Hill tem uma gama muito grande de inimigos, e um diferencial da franquia é que eles geralmente têm uma relação com a mente, às vezes do protagonista, às vezes do vilão, isso é bacana. mas em sua maioria a aparência dessas criaturas estão associadas a alguém, e em Silent Hill isso também acontece. O Closer é o primeiro inimigo que aparece no jogo, possui como principal característica os braços longos e uma boca muito estranha. Existem algumas teorias que tentam explicar o motivo dessa criatura possuir essa aparência. Uma delas, e a minha preferida, é a que diz que essa criatura tem essa forma por representar a natureza consumista das pessoas, em especial das mulheres. Até por isso a roupa desse inimigo lembra uma espécie de vestido. Ele também possui botas longas, os seus braços compridos representariam sacolas de compras, o que faz bastante sentido, já que essa criatura aparece a primeira vez no shopping center onde a Heather estava. Além disso, é dito na biografia da Heather que ela gosta de ir às compras todo final de semana, e a aparência do Closer muito provavelmente tem a ver com essa característica da protagonista. Numb Body, ou corpo entorpecido, é uma criatura bípede com algumas veias mais expostas, e é um dos poucos inimigos na série que não possuem uma simbologia clara. E isso foi assegurado pelo próprio designer do jogo, que diz que esse inimigo é apenas mais uma criatura sem nenhum background. Doublehead é o cachorro do jogo, a sua característica física mais marcante é a sua cabeça partida ao meio.
Há teorias que sugerem que a simbologia por trás disso refere-se à divisão espiritual entre Alessa e Heather, que eu acho uma explicação meio meh. E também tem uma outra hipótese, que ao meu ver é bem mais plausível, que diz que a cabeça partida serviria para se assemelhar ao Cerberus, o cão de guarda do Hades. A sua cabeça dividida representaria as várias cabeças da criatura mitológica e ele apareceria sempre que houvesse uma transição de mundos, simbolizando a chegada ao inferno. Insane Cancer é um inimigo corpulento, repleto de erupções que brotam da pele. A simbologia por trás dessa criatura também não é muito clara. Há teorias que especulam que essa criatura teria essa forma por ser um reflexo do deus do culto crescendo dentro de Heather como um câncer. Além disso, a criatura lembra também muito um yokai presente no folclore japonês chamado de Numpepo, por ter um tronco desproporcional ao resto do corpo. Glutton ou Glutão, para mim, é a criatura com o melhor background de todo o jogo. Do ponto de vista da aparência, ele não é lá grande coisa, é mais um inimigo com aparente convulsão, tem uma boca que fica girando e é preso a uma grade. Nada muito diferente do que a gente já viu em jogos anteriores e no próprio Silent Hill 3. Agora, o destaque dele está na simbologia. Esse inimigo está presente em um momento do jogo e ele não precisa de confronto para ser derrotado. Ele é o inimigo presente no conto que eu falei durante a história. No conto, a sacerdotisa não o derrota usando armas, ela apenas cita um ditado em latim que diz Tu fui ego eris, que significa o que você é, eu era, e o que eu sou, você vai ser. Como o tema maternidade é algo recorrente em Silent Hill 3, uma das explicações para a aparência desse inimigo é que ele remete a órgãos genitais femininos. Os soldados enviados pelo rei e que foram devorados pela criatura seriam uma metáfora para o sêmen. O glutão faria o papel de engolir o sêmen e as pernas da criatura representariam um tipo de parto chamado de parto pélvico, que é quando a criança nasce ao contrário do habitual, e é um parto que gera muita dor e traz muitos riscos à saúde da mãe e se encaixa perfeitamente no contexto da Heather que carrega o deus da ordem no seu ventre. Slurper é uma criatura de baixa estatura e que se arrasta no chão, representaria os Stalkers ou homens que estariam interessados em Heather. O fato desse inimigo sempre estar no chão remete ao fato de que pervertidos estariam sempre tentando olhar por baixo da saia das mulheres, e isso é notável na forma de atacar da criatura. Outra teoria diz que o fato dele atacar como se estivesse por baixo da saia de Heather faz menção à tentativa de sugar o feto dentro dela. Daí a tradução seria algo como sorvedor. Também faz sentido essa outra teoria. Pêndulo possui esse nome por motivos claros, se assemelha a um pêndulo composto de 2 torsos, acaba girando em seu próprio eixo de uma forma vertical e assim como o Numb Body, é um inimigo que não possui muita explicação sobre sua aparência. Missionário é o responsável por matar Harry Mason, é um dos membros da ordem e possui o nome de missionário por ser alguém que vai a uma missão, a missão no caso, a morte do pai de Heather. Por ter esse conceito de maternidade dentro do jogo, uma das teorias sugere que a roupa que ele utiliza, assim como as armas, representariam um médico preparado para realizar um aborto. Scrapper. Assim como o missionário, Scrapper também usa roupas de cirurgia e luvas de borracha. O nome em inglês significa raspador, em razão das lâminas que ele utiliza e que frequentemente raspam uma na outra, gerando um barulho característico. Como esse inimigo começa a aparecer somente após a morte do pai da Heather, há uma hipótese de que eles representariam o ódio que Heather estava sentindo após a morte de Harry, por isso os inimigos são semelhantes ao algoz de seu pai. Agora que apareceu. Worm é o primeiro boss do jogo, sua aparência é de um verme que sai de dentro de uma espécie de abertura da sua própria cabeça. A sua forma pode fazer menção ao nascimento com um rosto saindo dentro de uma cavidade vaginal, sempre associado a parto, a nascimento, já que é um dos temas desse jogo. Nurse é a enfermeira, que já é padrão na série, representa as enfermeiras que cuidaram a Alessa no hospital de Silent Hill. Leonard Wolf é o pai de Cláudia, era um radical religioso e em se tratando de cultos em Silent Hill, dizer que alguém é radical significa que ele está muito acima dos outros personagens. Leonard era muito agressivo, principalmente porque não compactuava com essa concepção de paraíso. Ele acreditava que o paraíso era só para quem acreditava na deusa e na ordem, a visão diferente de Cláudia, que achava que era para todos, e em razão dessa divergência, Leonard sempre foi muito agressivo com sua filha, a submetendo a abusos físicos e psicológicos. Memória de Alessa é a representação de Alessa e o seu desejo de destruir o deus da ordem que estava no ventre de Heather. Ela entendia que se matasse Heather, ela estaria a poupando de uma dor maior no futuro ao dar à luz ao que ela chama de demônio. O deus da ordem
é aquele que estava dentro do ventre de Heather e que era cultuado pela Ordem de Silent Hill. Esse feto, para se desenvolver, precisaria ser alimentado com ódio, semelhante ao que aconteceu com Alessa nos eventos do primeiro jogo. Por isso, Claudia Wolf mandou assassinar Harry mesmo para que Heather sentisse ódio e, com isso, alimentasse o feto. Após Claudia devorar o feto, ela se torna uma versão incompleta e semelhante a Alessa. A versão do deus após a transformação é visivelmente incompleta, apenas o rosto tem forma, e o outro motivo disso é a forma como se deu seu nascimento, passando de uma mãe para outra, sendo de forma incorreta, por isso o corpo da criatura parece não estar totalmente desenvolvido. Outro simbolismo que fica claro na luta contra a criatura é o buraco que forma antes da luta final, representando um parto violento, e o ato de pular dentro do buraco simboliza que a Heather derrotaria o monstro antes do seu nascimento. Quem quiser saber mais sobre o Deus da Ordem, vou deixar o link do vídeo que eu já até citei no início desse vídeo aqui, que eu fiz há algum tempo falando sobre a Ordem e o culto de Silent Hill. E por último, uma das criaturas mais importantes de Silent Hill como um todo, mesmo não havendo nenhum diálogo ou combate com essa criatura, que é o Valtiel, que é uma espécie de anjo dentro da religião da Ordem. O prefixo Valt é derivado da palavra francesa valet, que significa empregado, servo, serviçal, atendente, alguma coisa nesse sentido, e o sufixo El dentro da religião judaica significa de Deus. Então, Valtiel significaria algo como servo de Deus, serviçal de Deus, alguma coisa nesse sentido. Muitos teorizam que o próprio Pyramid Head é uma das formas de Valtiel. Ele era referido como um ser que levaria as pessoas a seguir o caminho do Deus da Ordem. Ele tem uma seita chamada de Seita de Valtiel, e no jogo ele aparece algumas poucas vezes. Normalmente está girando uma manivela que parece ter relação com a transição entre os mundos dentro do jogo. As curiosidades relacionadas ao jogo. Tanto o Heather quanto o Pyramid Head são personagens extras que fazem parte de um jogo chamado Dead by Daylight. O trailer de anúncio dos dois personagens é muito bom, quem quiser ver completo, o link tá aí na descrição. Outra mídia que fez o uso da imagem da Heather foi o cinema com o filme Silent Hill Revelations. Se o primeiro filme mesclava elementos do 1 e do 2, Silent Hill Revelations é totalmente baseado em personagens do Silent Hill 3, tanto que a personagem principal é a própria Heather e conta com a presença de outros personagens, como Claudia Wolf e Douglas Cartland. O jogo traz uma série de roupas desbloqueáveis, é a primeira vez que isso acontece na franquia, e um dos trajes mais incomuns é o que se assemelha muito às roupas vistas em Sailor Moon ou animações japonesas, inclusive tem uma transformação que ocorre bem parecida com o anime Sailor Moon. Tem uma parte do jogo que pra mim é uma das mais emblemáticas, que é a cena do espelho, que é onde a Heather vê o seu reflexo em um espelho e o seu reflexo aos poucos vai sendo tomado por manchas escuras, e se ela ficar tempo suficiente dentro da sala, a ponto do seu reflexo ser completamente tomado pela mancha, ela acabará morrendo. Eu não lembro se eu mencionei isso no vídeo do Silent Hill 2, mas vocês lembram da Angela Orozco, aquela jovem que encontra o James Sutherland em Silent Hill, bem no comecinho lá no cemitério? Pois é, aquele corpo que aparece sendo devorado pelo Closer, ali no começo do jogo, é o modelo da Angela. Se você olhar bem perto, apesar das manchas de sangue, dá pra ver que é ela. Isso é bem comum, jogos utilizarem modelos já prontos. O próprio Silent Hill fez muito isso com o modelo do James, e aqui em Silent Hill 3, quem foi o modelo foi a Angela. Tem um outro detalhe relacionado ao Silent Hill 2 que pode ter passado desapercebido para alguns, que é a cena do banheiro. Em Silent Hill 2, o James parecia não se importar com sua própria vida e por isso ele pulava de locais altos sem saber a profundidade, e dentre outras coisas que ele faz, em determinado momento, quando ele procura por uma chave, ele enfia a mão em um vaso sanitário sem se importar com a nojeira que está ali diante dele. Em Silent Hill 3, Heather se depara com uma situação semelhante, onde ela olha um vaso e depois de desistir de enfiar a mão no vaso, se pergunta quem em sã consciência faria um ato parecido. No. Forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? Legal essa referência. Por falar em banheiro, tem um momento em que Heather bate na porta do banheiro e alguém bate de volta, e posteriormente dá pra ver que não tem ninguém dentro do banheiro, apenas uma mancha de sangue. E para encerrar, tem uma bizarrice que acontece somente no New Game+, que assim que você derrota o verme do esgoto, você pode jogar dentro do esgoto um cano de ferro, em seguida uma fada do esgoto vai aparecer e perguntar se você deixou cair um cano de ouro, um cano de prata ou um cano enferrujado. Se você responder o cano enferrujado, ela vai te elogiar pela honestidade e vai entregar tanto o cano de ouro quanto o de prata.
Essa cena é baseada em um conto chinês que fala de um fazendeiro que deixou cair o seu machado em uma lagoa e um espírito apareceu mostrando um machado de ouro e um de prata e ele foi honesto dizendo que não era nenhum desses e com isso acabou ganhando os dois. Então é isso, eu acredito que tenha ficado o vídeo bem completo. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, tinha coisa que vocês não sabiam, ficou faltando alguma coisa? Deixe aí nos comentários que eu vou ler o comentário de todo mundo. Queria pedir também para você, se não deixou o like até agora, deixa o like aí e confiram a descrição desse vídeo que tem muita coisa interessante. Eu tenho sido repetitivo em pedir a você. Muito bom, muito bom. Ficou top, ficou bem bacana. É assim, né? Eu tive uma relação com Silent Hill 1, porque para quem assistiu aí o vídeo, eu cheguei a comentar que eu tentei jogar, mas eu nunca consegui jogar. Eu nunca consegui jogar esse jogo. Para mim, tipo assim, era muito difícil, porque eu não conseguia abrir os locais. Então, tipo, eu sempre ficava presa nos locais, enfim, né? Sou bem burrinha para esse tipo de jogo. Mas eu não conhecia a história de Silent Hill 3. Eu não lembro, pelo menos, de ter assistido o filme. Não, acho que eu não assisti. Eu acho que eu não assisti, né? Porque a minha memória também não dá pra confiar muito. Mas ficou muito legal, eu gostei bastante da história. É muito simbolismo como ele coloca. Isso nos 3 vídeos ele coloca dessa forma, né? O quanto que Silent Hill vai ter esse simbologismo dos monstros, dos ambientes. Então, não são coisas aleatórias. Isso vai depender de toda a história, de todo o contexto. E isso realmente me chamou bastante atenção. Gostei bastante. E é isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.